verdadeiro avivamento dele. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, quase caminhando para o final da carta de Paulo aos Romanos. Ainda tem alguns capítulos, mas acredito que terminamos antes do final do ano. Romanos 12, a partir do versículo 9. Romanos 12, do versículo 9 até o versículo 21. Lembrando aos irmãos que estamos na segunda porção da carta de Paulo aos Romanos, e Paulo agora em um tom muito mais prático, muito mais aplicativo, de como o homem justificado deve viver. Romanos 12, a partir do versículo 9. Crianças, eu ainda não imprimi a cadernetinha para você fazer as anotações do sermão, mas para o próximo domingo já estará disponível para você, criança, fazer suas anotações, tá bom? A sua fichinha de anotações do sermão. Todas as crianças acharam? Assim diz a palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Que a graça do Senhor nos dirija ao entendimento e que a sua palavra possa ser aplicada aos nossos corações nessa noite. Amém. Quando nós passamos agora para esse momento aplicativo de Paulo na carta aos Romanos, e na providência extraordinária do Senhor, acabamos de encerrar o mês amarelo, ou não? Amarelo, né? O mês da prevenção do suicídio, o mês onde nós falamos sobre ansiedade, o mês onde nós falamos bastante sobre depressão, e fica uma pergunta muito estatalada aos nossos olhos: como nós, irmãos, temos olhado e cuidado uns dos outros? Quantas situações nós não temos percebido ao longo dos noticiários, de pessoas que tiram a sua vida e nós nos perguntamos: nossa, eu nem sabia que essa pessoa passava por dificuldades, passava por problemas. Obviamente, meus irmãos, haverão casos em que realmente nós não perceberemos. Mas a pergunta que não se cala: será que nós não percebemos pela complexidade do problema ou por uma omissão tamanha de não nos preocupar uns com os outros? Creio eu que a segunda opção tem sido muito mais latente nos nossos dias. Temos nos preocupado muito mais com o nosso próprio umbigo do que olhado uns para os outros e cuidar uns dos outros como a Bíblia prescreve. Você sente falta daquele irmãozinho que não vem à igreja? Você percebe quando o seu irmão está com o semblante caído?
Você dá uma ligação no meio da semana para o seu irmão: olha, eu lhe vi tão cabisbaixo, era só cansaço, era só tristeza, o que eu posso fazer por você? Eu só posso orar. Você está passando por alguma necessidade? E bem nesse momento da carta, Paulo então escreve exatamente para nos estimular, para nos direcionar à luz da palavra do Senhor, de como nós devemos proceder nesse tipo de relacionamento fraternal que a Bíblia nos ensina. À luz então do capítulo 12, dessa perícope do versículo 9 ao 21, nós veremos que o homem justificado ama com zelo e mantém paz com o seu próximo. Sim, a carta de Paulo, à luz do hino que cantamos, à luz do Espírito da Reforma, do mês da Reforma que estamos entrando, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta para explicar, para evidenciar a forma como o homem é justificado. E agora, do versículo capítulo 11 para frente, como esse homem justificado, ele vive. E aqui, como nós exercemos o mandato social, como nós convivemos uns com os outros. Aqui então, nos versículos 9 e 10, nós observamos que o homem justificado ama o seu próximo. Simples assim. E o texto então vai nos dizer: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como tem sido os nossos dias, meus queridos irmãos? Amor seja sem hipocrisia. O que é algo hipócrita? O que é um amor falsário? É aquele tom de falsa preocupação, é aquele tom de falso interesse, quando devíamos estar então nos preocupando, agoniando a nossa alma em favor do próximo. Nós estamos preocupados com a fofoca, nós estamos preocupados em dar conta da vida do nosso irmão, mas nós não estamos amando de forma genuína, como a Bíblia assim prescreve. Ele completa dizendo: detestai o mal, apegando-vos ao bem. E aqui, meus queridos irmãos, é a nossa grande luta, de odiar o pecado, de odiar o que é mal e nos apegar ao bem. A nossa condição de homens caídos faz com que nós venhamos a tender ou a pender para o mal, a não ter satisfação no que é bom, mas nos abraçar e nos lamear com tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A Bíblia nos exorta como pessoas que foram justificadas. Nós já entendemos, já aprendemos o conceito de justificação. Aquele que é justificado, ele é agora transformado, ele é refeito, ele é uma nova criatura, ele não age mais como agia na sua velha roupagem. Ele é alguém agora que olha para o mundo com outros óculos. Os nossos irmãos psicólogos, não sei se no professor de vocês falavam isso na faculdade, mas quando eu fui estudar comportamental, então ele vinha com os óculos do behaviorismo e dizia que nós precisamos colocar os óculos e enxergar o mundo, enxergar a personalidade. A Bíblia nos manda, nos orienta a olhar para as Escrituras, pegar as Escrituras como nosso óculos e olhar para o mundo, e a partir das Escrituras entender quais são os nossos relacionamentos. E aqui fica uma aplicação a todos nós e uma confusão tremenda. A Bíblia não exige, se é que eu posso usar essa palavra, que eu seja o melhor amigo de todos os irmãos, apesar que eu tenho o privilégio de ser pastor e tenho o amor e o carinho por todo mundo de forma igual. Mas a própria Bíblia prescreve que há amigos mais chegados do que irmãos. Não significa, meus queridos, que em ter amor pelo meu irmão, em ter amor pelo meu próximo, é que eu vou ser, como que o pastor Alex dizia no seminário? Ele tinha um nome,
uma expressãozinha para falar unha e cutícula. Ele tinha uma outra palavrinha engraçadinha, não vou lembrar. A hora que o pastor Alex vier aqui, eu peço ele para me lembrar. Não preciso ser grudado, eu não preciso ser o melhor amigo, mas uma coisa eu não posso deixar de ter, é amor. E para amar o meu próximo, eu não preciso estar na casa dele todo dia. Para amar o meu próximo, eu não preciso ser o melhor amigo dele. Para amar o meu próximo, eu simplesmente preciso exercitar aquilo que a Bíblia manda. E a primeira coisa é não ser um falsário, é não ser hipócrita, é cuidar, amar, me interessar de forma igual pelos meus irmãos. E como é, meus queridos, que nós podemos então nos preocupar com os nossos irmãos? Se eu sou alguém ausente na igreja, se eu só vou à igreja quando eu quero, como as pessoas vão notar a minha falta? Eu falto tanto à igreja que quando eu falto as pessoas, ele não vem mesmo não. Mas existem pessoas que quando faltam, eu ligo imediatamente, eu ligo no mesmo domingo, antes de chegar em casa, no caminho de casa eu estou ligando, o fulano não foi para a igreja, alguma coisa aconteceu. É assim que devemos ser, porque um corpo, ele vive unido, e não existe um corpo, meus irmãos, essa semana meu braço não funcionou bem. Um corpo está sempre conectado, um corpo está sempre unido e funcionando para o bom andamento de todo o corpo, assim é a igreja. Então, amando, nos apegando do bem, nós devemos ter um amor cordial, um amor fraternal. Esse amor fraternal é o amor que Cristo estabelece para a sua igreja. Um amor que se preocupa, e ele coloca os outros em lugar de honra em nosso lugar. O que Paulo está combatendo aqui, meus queridos irmãos, é uma arrogância, uma soberba. Não, se você, a gente vai passear, né? E nós experimentamos ontem um bolo extraordinário, estava muito gostoso. Cleito quase não consegue carregar o bolo de tão grande, estava uma delícia. Cadê Zenilda? O que foi a primeira coisa que eu entrei no carro que eu falei? O bolo estava gostoso, mas não era dos nossos. As minhas boleiras são as minhas boleiras. Meus queridos irmãos, quando eu sou bom, quando Deus me habilita em algo, eu preciso fazer aquilo para a glória do Senhor. Vimos isso domingo passado. Eu não preciso agir com falsa modéstia e dizer, não, sou bom nada. Não, eu sou bom no que faço em respectiva área para a glória do Senhor. Foi Ele quem me deu o dom, foi Ele quem me capacitou para fazer. Mas isso não me dá o direito de me colocar em um lugar de privilégios, um lugar superior ao irmão que tem um outro dom. E considerar o outro dom inferior. A Bíblia diz que eu devo olhar e condizer ao meu irmão, sempre em uma posição superior, tratá-lo como se ele fosse superior a mim. E se eu faço isso com Marcinho, e Marcinho faz isso comigo, ninguém será soberbo, porque os dois estão pensando um no outro. É assim que o verdadeiro crente, o homem justificado, age amando ao próximo, e esse amor fraternal, ele é exercido dessa maneira. Lá em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós
aperfeiçoados. Quer ver aqui de uma forma muito simples, eu tenho certeza que você vai arder o seu coração, quando nós dizemos, eu não suporto aquele irmãozinho. Por que, fulano, você não suporta o ciclano? Ah, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo outro, porque ele faz isso. Já imaginou a Trindade Santíssima reunida, falando de você? Imagine Deus buscando as características, as qualidades que você tem, para que Ele te amasse. Ele buscando em todo o seu ser tudo de bom que você faz, para que você fosse um escolhido. Aonde você estaria, meu irmão? Ardendo no inferno, porque não há nada de bom que possa sair de nós. Não há nada que possa ser aproveitado por Deus, ou que eu possa oferecer a Ele que Ele já não tenha. E esta é a essência do amor. Ele simplesmente nos amou, e a ordem que fica a nós é a mesma: amar uns aos outros. E eu não sou juiz, eu não sou maior do que o meu Salvador para escolher quem ou não amar. Ele simplesmente nos mandou amar. E como é que eu posso exemplificar esse amor da forma como a Bíblia tem exposto? Na viagem eu fico escutando as minhas músicas, algumas mais pentecostais, e uma delas lá chama Caridade, e a música vai me dizer que a caridade é um dom. A música precisa de muita teologia para ser entendida. Oh, meu Deus. Aí num dos trechos da música ele vai dizer que exercer a caridade, exercer o amor com o meu próximo, é falar de Cristo, é pregar a palavra. Você tem amado o seu vizinho, você tem amado o seu irmão, exortando, ensinando a palavra de Deus. Você tem amado o seu filho, a tal ponto de apresentar a salvação em Cristo Jesus. Se eu amo, eu vou apresentar aquilo que é de melhor. Eu estou precisando fazer umas compras com Bárbara e comprar uns colchões novos, né? A minha sogra viria, e eu amo a minha sogra. Falei, vamos trocar o colchão para minha sogra dormir melhor. A gente oferece o melhor que tem, ainda não é o melhor, minha sogra. Na próxima vez tem um colchão novinho para a senhora. A gente oferece o que é bom, a gente separa o que é melhor. Por que eu não vou oferecer o Evangelho? Por que eu não ofereceria a salvação, o prazer de estar ligado com aquele que se entregou na cruz por mim? Um dos comentaristas desse texto diz assim, que aquele que é nascido de Deus demonstra genuíno amor pelos outros, principalmente pelos outros crentes. Essa qualidade divina, o amor, que é posta em ação e é sacrificial, paciente e perdoadora, é evidenciada no crente porque na regeneração o pecador recebe a natureza divina. Deus é amor, e aquele que nasce dele reflete o seu amor pelos outros. Calvino ainda observa, Deus é amor, isto é de sua natureza amar-nos. Deus é a fonte do amor, e este efeito flui dele e é difundido onde quer que chegue o conhecimento dele. Quando alguém separa do amor a fé, é como se tentasse tirar o calor do sol. Os que verdadeiramente nasceram de novo são inevitavelmente assinalados pelo amor que Deus lhes deu uns pelos outros. Eu não sei quem são os eleitos, eu não sei quem foi, o nome de quem está no livro da vida, mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que são filhos de Deus, que aqueles que amam a Cristo, eles frutificam, e um dos frutos é o amor. Uma das ações do crente é amar um aos outros. Sendo assim, meus irmãos, nós passamos para a segunda etapa desse texto.
Se a primeira etapa era dizer que o homem justificado, ele ama, esse amor precisa ser praticado. Então, nos versículos 11 ao 13, o homem justificado é zeloso no trato com o seu irmão. Veja o que o texto nos diz no versículo 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ah, meus queridos irmãos, quão pacientes nós somos com as dificuldades dos nossos irmãos. Aqueles que já trabalharam em empresas, aí, os irmãos que trabalham nos bancos, talvez já participaram de uma palestra motivacional que é padrão, que é a historinha da família do porco-espinho. Todos nós já ouvimos isso. Que aí veio um grande inverno e a família do porco-espinho ia morrer de frio, porque toda vez que eles se juntavam haviam espinhos, e a única forma de sobreviver ao grande inferno foi aguentar um espinhando o outro. Obviamente, meus irmãos, que isso não passa de uma historinha motivacional, de uma conversinha de coaching, mas a vida na caminhada cristã, de fato, meus queridos irmãos, é suportar as limitações, as diferenças, os defeitos uns dos outros. Se é assim no casamento, como não seria no nosso relacionamento como irmãos em Cristo? Qual tem sido a sua taxa de aceitabilidade com a diferença do seu irmão? E por que você deve aceitar as diferenças do seu irmão? Porque quem nos criou, quem nos forjou, quem nos fez à sua imagem e semelhança foi o próprio Deus. E foi Ele quem nos criou assim, diferentes, prontos para amar. Foi para isso que Ele nos criou. No zelo não sejais preguiçosos. O cuidado para com o irmão não deve ser algo que traga peso. Quando eu me preocupo, quando eu vou atrás para saber, quando eu vou visitar o meu irmão, e eu pergunto, quantas visitas você já fez esse ano? Tenho aí a minha turminha que me acompanha, aliás, eu acompanho a turminha da SAF nas visitações, e no final do ano alguém pode dizer, mas esse pastor não visita. É um problema, se o pastor não visita. E você? Você tem ido à casa do seu irmão orar com ele? Você tem ido à casa do seu irmão saber do que ele está precisando? Bárbara não veio hoje, mas Bárbara e Ângela têm um relacionamento interessante. Quando Bárbara trava a coluna, Ângela vem travada a coluna, trazer o arroz para ela, e é uma cuidando uma da outra. Nós não moramos tão longe, meus irmãos. Será que eu sei que meu irmão está acidentado, está doente? Você, como membro, também deve ser zeloso no trato com o seu irmão, porque a própria palavra está dizendo, no zelo não sejais preguiçosos ou remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Devemos exercer a diaconia, que é uma atribuição a todos. Não é o oficialato de diácono, é a diaconia, o serviço que foi dado a nós para que exercêssemos o cuidado uns para com os outros. E esse cuidado, meus irmãos, deve ser constante, perseverante, constante na oração. Temos orado uns pelos outros. Eu acho tão bacana. Nas nossas quintas-feiras, se você não tem vindo, tem perdido. Porque nós já estamos tendo que mudar a dinâmica das nossas orações. Estamos lotando uma banda da igreja. Se você não tem vindo, eu sei que temos irmãos que trabalham, que estudam, mas eu sei que tem irmãos que não vêm porque não querem vir e estão perdendo.
Estão perdendo a oportunidade de saber se o irmão está passando por alguma necessidade, se ele está passando por alguma angústia. As nossas reuniões de semana são para isso, meus irmãos. Ah, pastor, eu não vou porque eu estou cansado. Meus irmãos, tem irmãos que vêm pescando. Ninguém que vem na reunião de oração vem porque está folgado, descansado. Eu dormi a tarde toda para ir na reunião de oração. Não é assim. É um dever, é o zelo pelo serviço, de estar na casa do Senhor e em uma oportunidade de saber mais da vida do meu irmão. Você tem usado o seu WhatsApp para mandar um bom dia de figurinha para o seu irmão, para saber se ele está bem. Isso é zelo, é cuidado, e não só em coisas materiais, meus irmãos. Um verdadeiro irmão amoroso e zeloso é aquele que enxerga o seu irmão a passos largos do caminho correto e o chama, e o traz: meu irmão, esse caminho não é bom, o que está acontecendo? É nosso papel enquanto cristãos, cuidar uns dos outros, para que o corpo ele seja fortalecido. Devemos ser sensíveis uns para com os outros. Atos 2, no versículo 42 ao 47, diz assim: a igreja primitiva: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O povo cuidava um dos outros. Eu vou usar a palavra aqui só de exemplo, tá? O ministério do café não existe. Já chamou seu irmão para tomar um cafezinho na tua casa, meu irmão? Um cafezinho preto puro. Se tiver um bolinho, um negócio bom. Se não tiver, chame a si mesmo. Se você não pode oferecer isso, chame a si mesmo. Venha aqui em casa tomar um copo d'água comigo. Não tenha vergonha de pedir um colo para o seu irmão. Eu preciso conversar. Eu preciso confessar o meu pecado. Não a ponto do seu irmão lhe perdoar, porque isso é atribuição do Senhor. Mas a Bíblia nos ensina a confessar uns aos outros as nossas faltas, para que nós possamos nos fortalecer, para que outros possam orar por nós. Quando temos momentos como que tivemos ontem, viajando em caravana, 3 carros, foi muito bom o dia de ontem. E um gritando para o outro vir almoçar, que estava atrasado, e todo mundo vendo se o outro estava almoçando. Que fantástico, meus irmãos, que fantástico. O homem justificado trata o seu irmão com zelo, com preocupação, como se estivesse cuidando de si próprio. É assim que nós temos feito. E o texto ainda nos aponta para algo totalmente esquecido nos nossos dias, que obviamente por conta da criminalidade e outros fatores tem sido esquecido. Mas observe, ele vai dizer: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, o privilégio de receber em casa. Isso tem se perdido, meus irmãos, é uma ordenança bíblica. Como é bom, é uma coisa que eu tenho prezado no meu ministério, não consegui todas as vezes, já passei por situações que não deu certo,
Mas geralmente, quando eu tenho a oportunidade de escolher uma casa pastoral, uma casa para morar, eu busco ter pelo menos os 2 quartos, que eu tiro a Heloísa, trago para cá e posso receber alguém no outro quarto. É um privilégio, é tão bom. E não confunda, meus irmãos, hospitalidade com fartura, porque você vai receber alguém e você tem que se endividar, porque você tem que comprar um pernil inteiro. Se quiser comprar um pernil, me chama. Agora eu já tirei a vesícula, agora eu posso. Não me reprimam. A ideia, meus irmãos, que se você tem ovo, se você tem um cuscuz para servir para sua visita, puro, sequinho, sirva como se fosse um banquete, porque é o melhor que você tem, é aquilo que Deus está lhe dando. A hospitalidade está totalmente ligada àquilo que você oferece, o cuidado que você dá a quem você recebe. Ah, que saudade eu tenho do irmão Pedro, lá de Água Branca, no Piauí. Ele me dava uma redezinha, simples, um homem humilde. Ele me dava uma redezinha para dormir. Ele me oferecia um arroz com caldo. Ele achava simples, eu amo. Para mim era um banquetão. E ele me oferecia aquilo com tanto amor, com tanto zelo. Todos os missionários, seminaristas que passavam lá, ele levava para casa, e com o pouco que ele tinha, ele servia aquilo com amor, com carinho. É assim, meus irmãos, que nós devemos cuidar uns dos outros, não da forma fria, da forma distante. Eu fico pensando nessas mega igrejas com 1000 membros, como você vai exercer o amor fraternal, se você não conhece nem quem está na sua igreja? Não, nunca viu fulano, ele vem no culto das 5. Esse calor, essa irmandade que o Senhor nos dá é impagável, é dádiva do Senhor e deve ser preservada. Sendo assim, meus irmãos, nós caminhamos para o terceiro ponto, que vai do versículo 14 ao versículo 21, que nos diz que o homem justificado preza pela paz e a confiança na providência do Senhor. Obviamente, meus irmãos, haverão dificuldades, haverão contendas, porque somos pecadores. Aonde houver crente, vai ter problema. Aonde houver homem descrente, vai ter mais ainda. Mas a Bíblia nos instiga, a Bíblia nos orienta como nós devemos proceder quando houver algum tipo de contenda no nosso meio. Mateus 18 é a prova disso. A Bíblia é tão maravilhosa que ao dizer que quando houver um descontentamento entre duas pessoas, qual que é a nossa tendência antes de ir para a Bíblia? O irmão pisou no calo do meu dedinho, se ele quiser que venha falar comigo. Foi ele que pisou, eu não vou atrás. Quando a Bíblia diz que é quem foi o ofendido que deve se revelar ao faltoso. Meu irmão, eu estou lhe procurando porque o irmão pisou no meu calo, pisou no meu dedinho. Isso me machucou demais. E o outro irmão, sendo um verdadeiro crente, meu irmão, eu não vi, me perdoe. O que eu posso fazer para corrigir a unha quebrada do seu dedinho? É assim que crentes agem. E se alguma das partes for dura, leia Mateus 18 e você vai ver todo o caminho que deve ser feito. Então o versículo 14 vai dizer: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Oh, meus queridos irmãos, como é difícil lidar. Como é difícil lidar com aqueles que pensam diferente de nós. Como é difícil lidar com aqueles que têm um coração mais duro que o nosso. A Heloísa tem uma coleguinha na sala de aula que tem uma convicção que ela passa por problemas familiares graves. E ela é muito difícil.
ela briga com o professor, ela briga com os colegas, ela briga com quem gosta dela, ela briga com todo mundo. Se o vento bater mais forte, ela briga com o vento também. Nós devemos ser perseverantes, demonstrar amor. As pessoas precisam ver em nós, por que eu bato tanto? E essa pessoa continua de pé. Porque eu bato tanto e essa pessoa continua com um sorriso nos lábios. É a oportunidade, é a brecha que Deus nos dá para dizer, porque a minha alegria, a minha satisfação não está no que você faz comigo, mas porque Ele me salvou na cruz do Calvário, porque Ele me amou primeiro, e por isso eu te amo, mesmo você sendo assim. É um momento único, meus irmãos, e nós não podemos desprezar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Complicado. É muito bom ir comer bolo no aniversário do irmão, é muito bom ir fazer um junta-panela, ir contar as bênçãos, passear no carro novo que Deus abençoou, mas qual é a nossa reação de passar com esse irmão pelas limitações, pelas privações, pela enfermidade? Nós fomos chamados e feitos corpo de Cristo para andarmos juntos uns com os outros, a nos importar de tal maneira de que quando alguém está em prantos, o nosso coração também está. O versículo 16, ele trata de um assunto muito grave, de pessoas que se acham maiorais que as outras, talvez porque fizeram uma faculdade, fizeram alguma pós-graduação, e se acham melhor do que os outros, sendo que todos aqueles títulos, todos os cargos que ele ocupa na igreja, só tornam o seu coração ainda mais enegrecido, mais contaminado pelo pecado. Quando aquele irmãozinho que talvez é humilde, não teve estudo, tem o seu coração transbordante do Espírito Santo, da graça do Senhor. E quando eu uso aqui a palavra humilde, é porque é a palavra que está aqui nas Escrituras, isso não representa algum tipo de classe social. Eu conheço pessoas que não têm o que comer, e são mais arrogantes do que qualquer outra coisa. Estive no supermercado essa semana, e ali no Flor da Facada, como diz Gerley, tem um senhorzinho que fica pedindo. Ele já está cheio de cirurgia no rosto, com as mãos, ele usa uma muleta. E eu entrei no supermercado. E aí, quando eu estava adentrando, ele me pediu um alimento. Mas meu irmão, tem dia que a gente vai para o supermercado com dinheiro contado, né? Para comprar o cuscuz. E ele me pediu o quê? Ele me pediu um leite e mais alguma coisa. Falei, meu irmão, meu amigo, eu vou fazer as minhas compras e eu vou ver o que eu posso te ajudar, porque ele já estava com coisas, né? Eu saí e não pude comprar o que ele queria. Aí eu falei para ele, rapaz, hoje não deu certo. E por que você não disse então, me deixou aqui esperando? Meus irmãos, infelizmente o pecado ainda habita no meu coração. Eu disse umas boas e boas a ele. Não é a primeira vez que eu passo por isso também. Mas, meus irmãos, não é a questão de dinheiro, é a questão do coração ingrato, do coração orgulhoso. Nós devemos sim nos condescender uns com os outros, tá? Não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Prezemos por deixar que as outras pessoas nos elogiem, deixar que as pessoas reconheçam o que nós estamos fazendo, e não esperar que isso aconteça, cobrar algum tipo de elogio, cobrar algum tipo de favor por algo que eu fiz. Isso não convém, isso não está de acordo com
as Escrituras. Não, versículo 17, não tornais a ninguém mal por mal, esforçai-vos em fazer o bem a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então nós temos aqui duas questões abordadas nesses versículos. Primeiro, é como o crente justificado que preza pela paz e confia na providência do Senhor, age de uma forma ativa. Primeiro, abençoando o seu irmão. Segundo, alegrando-se com ele. São coisas ativas que nós devemos fazer. E sendo humildes. Mas da mesma forma que nós também devemos agir de forma passiva. Buscando paz, descansando em Deus, que é o nosso vingador. E aí ele vai dizer, a mim pertence a vingança. E nós não precisamos apelar, o próprio português nos ajuda aqui, e faz jus ao original, versículo 19, mas dai lugar à ira. E você pode observar que nós temos um ar craseado, dê vazão, dê lugar para a ira. E que ira é essa? A minha ira pecaminosa? Não, a ira do Senhor que é santa. Aí ele complementa dizendo, a mim pertence a vingança. A ira do Senhor é santa. E ele está dizendo isso lá em Deuteronômio 32, 35. Calvino, falando sobre isso aqui, vai dizer, eu disse que isso é mais difícil do que se abster da vingança, ao ser alguém afrontado. Pode haver alguém que esconda suas mãos de fazer vingança e refreie seu desejo de injuriar com seus lábios, mas que em seu coração ainda gostaria de destruir os seus inimigos, ou que fossem eles atingidos por algum dano provindo de alguma outra fonte. Ainda que tais pessoas sejam por demais pacíficas, para que desejem algum mal a alguém, dificilmente um em 100 desejará fazer o bem a alguém de quem só tenha recebido injúrias. O fato é que a maioria das pessoas começa a lançar suas maldições sem sentir por isso qualquer pejo. Não obstante, Deus, por meio da sua palavra, não só impede nossas mãos de praticarem o mal, mas também domina os sentimentos de amargura que saturam o nosso espírito. Não apenas isso, mas também exige que nos preocupemos com o bem-estar daqueles que trouxeram destruição a si mesmos pelo fato de nos causarem alguma sorte de sofrimento. Houve uma certa reportagem, há alguns anos isso, em um assalto a banco, um cliente foi baleado e morreu, um jovem. Então chegou a reportagem, chegou aquele furdunço todo, e entre as pessoas que estavam ali, a mãe daquele jovem que havia morrido. E a mãe era uma mulher da Assembleia de Deus, e de forma equivocada, né, obviamente, ela procura o assassino do filho, ele foi preso, ela o procura e diz, eu te perdoo, você não conhece a Cristo, mas eu conheço, eu te perdoo. Obviamente ela não tinha sabedoria, o conhecimento acerca do que é o perdão, talvez tenha falado aquelas palavras por um estado de choque, não sei, mas esse deveria ser o nosso pensamento, contra todos aqueles que nos injuriam. Já falei isso uma outra vez aqui, uma frase que minha mãe sempre me fala na hora que eu estou nervoso, eu nem ligo para ela mais por causa disso. Quando eu estou em disputa com algum descrente, alguma coisa, alguém que me perseguiu, alguma coisa, aí ela solta aquela facada no meu peito. Meu filho, você que é crente. Ah, que raiva. Aí eu tenho que me acalmar. É você que conhece o Evangelho. Ele não conhece.
ele não sabe o que é paz, ele não sabe o que é perdão, mas você conhece. E nós devemos amar uns aos outros dessa forma, retribuindo o mal com o bem. Não há coisa mais difícil a ser dita do que isso, mas devemos buscar no Senhor sabedoria para que isso seja feito. Então no versículo 20 e 21 ele vai dizer: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Encerrando, meus irmãos, a confissão de fé vai dizer: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem um galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Sendo assim, nós não devemos nos preocupar com vingança, porque o Senhor dará cabo a isso, o Senhor dará providência a isso. O que compete a nós nos preocupar é amar o nosso próximo, amá-lo como a nós mesmos, cuidar deles. Sendo justificados em Cristo, nós amamos o nosso próximo. Sendo justificados em Cristo, nós somos zelosos com o nosso próximo. E sendo justificados em Cristo Jesus, nós confiamos na sua providência soberana. Descansemos no Senhor e busquemos nele todo tipo de autoridade. E como dizia o comediante, o caminho do bom viver, ele é dado e direcionado por Cristo Jesus. Não se afaste desse caminho e não venhamos a permitir que Satanás ache brechas no nosso meio para destruir o amor fraternal, mas que os nossos laços sejam fortalecidos em Cristo Jesus a cada dia. Amém.